Olá, turma. Na videoaula de hoje, nós veremos a respeito dos documentos empresariais, também chamados de documentos oficiais, redação oficial. São as correspondências, os documentos utilizados no meio empresarial para a comunicação interna e também externa para com o seu público, com outras empresas, entre os setores e etc. Vamos lá? Esse é um tipo de conteúdo muito ligado à área administrativa, tanto de assistente e técnico em administração, mais utilizado como redação oficial, tanto em concursos para a área administrativa ou qualquer assunto relacionado à administração. É muito importante conhecer e saber as redações oficiais. Também ler o manual de redação da República, da Presidência da República, né? Que lá tem todos um padrão, né? E a estética e o formato de uma redação oficial, ok? Nesta aula nós trataremos sobre alguns documentos empresariais, como a ata, o ofício, memorando, requerimento, circular, declaração e e-mail corporativo, né? Um exemplo, um conceito básico de cada um, exemplos, né? E as diferenças entre eles. Além disso, as características de um bom texto, né? Então, na hora de escrever, redigir um documento como esse, ou qualquer outro tipo de texto, devemos ter clareza, coerência, elegância e coesão, correção gramatical e concisão e evitar a ambiguidade. Isso nós veremos com mais detalhes no decorrer da videoaula. Vamos lá. Começamos com a ata. A ata é o documento no qual são registradas de forma sistemática e precisa as ocorrências, as resoluções das assembleias, das reuniões ou das sessões realizadas por conselhos, corporações, comissões, congregações ou entidades simples. Ela pode ser oficial ou não oficial, de qualquer forma tem valor jurídico e cada empresa tem um padrão. Então, a ata funciona como registro de alguma reunião, né? Então, o que acontece? O assunto que é tratado na reunião, com muitos detalhes, de forma muito sistemática, utilizando a linguagem padrão. O que foi discutido nessa reunião tem que ser relatado em ata, né? E ao final da reunião, todos têm que fazer a leitura dessa ata e assinar, estando ciente, né? Então, esse tipo de documento, ele pode ser feito manualmente, né? Ou digitalmente. Então, manualmente é mais simples, porque às vezes aparece algum assunto que tem que ser tratado ali na hora, né? E aí, se você não tem um computador, alguma coisa perto, você pega o livro de ata, que geralmente tem uma pasta, e anota ali rapidamente, mas pode ser feito também digitalmente. Então, a ata tem que ter dia, mês e ano e a hora da reunião, por extenso, né? Local da reunião, pessoas presentes, né, quem estavam ali, e as suas respectivas qualificações, se é o diretor da empresa, o presidente, todos os funcionários, ordem do dia e o fecho, né, o que acontece ali, que foi decidido dentro da reunião, e um elemento de fechamento dos textos, né, que é o fecho. E, por final, claro, as assinaturas. Quando é feito digitalmente, imprime-se, né? E depois assina. Quando é feito manualmente, você tem que. Todos já assinam ali na mesma hora, né? Termina de lavar, todos leem e assinam para que esteja ciente e aquele documento fica arquivado para que depois seja resgatado para alguma finalidade, seja comprovar o que para ser cobrado o que foi acordado na reunião, para ser relembrado, né? O que foi decidido naquela forma, como que foi que aconteceu. Então, a ata, basicamente, é isso. Então, a ata pode ser
redigida manualmente ou digitalmente, né? Quando é manualmente e ocorre algum erro, você não tem um recurso de poder apagar, né, e corrigir a palavra ali automaticamente. Então, tem algumas formas de você retificar o texto quando ele é feito manualmente. Então, se você comete algum erro, né, e você percebe logo, você utiliza vírgula, digo, vírgula e a forma correta. Então, exemplo, aos 9 dias do mês de abril, digo, do mês de maio de 2016. Agora, se você escreveu todo o texto, né, o texto da ata, depois você percebeu o erro, alguém que leu, né, todos têm que ler para assinar, que tinha alguma informação equivocada. Então, ao final do texto, você vai colocar em tempo. Na linha onde se lê dados anuais, elimina-se a palavra anuais, ou a forma correta, né? Então, dados mensais. Então, tem uma forma de você corrigir o texto, porque a ata ele é um documento, então ele tem que estar muito fiel ao que foi dito na reunião e dentro das normas da linguagem, né? Dentro das normas da gramática normativa. Veremos agora o ofício. É a participação escrita em forma de carta que as autoridades, secretarias e associações endereçam aos seus subordinados iguais aos superiores em objeto de serviço público ou particular. Então, o ofício ele tem várias finalidades. Então, às vezes, pode ser para pedir algo, solicitar algo, apenas para comunicar, né? Então, ele tem várias finalidades. Então, podem ser enviados, endereçados dentro da empresa, internamente, para os seus subordinados ou para os seus superiores, e também no serviço público ou particular, né? Então, como cidadão, como pessoa jurídica, você enviar um ofício, né? Então, principalmente, é muito utilizado na solicitação, para solicitar algo, mas não é a única finalidade do ofício, né? Ele também comunica, também passa informações, né? Que são coisas que os outros documentos empresariais também podem ser utilizados para esse fim. Então, aqui nós temos um exemplo de ofício. Então, repare para a estrutura. Então, aqui tem, pode também ter o timbre, que é a imagem, né? Geralmente, somente em órgãos públicos, tem aqui a imagem aqui do órgão público, né? No caso aqui, gabinete do presidente da Câmara. Poderia ter aqui o timbre da Câmara Municipal, mas não é obrigatório. Então, aqui de onde é, né, gabinete, o número do ofício, o local, né, a cidade, Braga, mais a data. A única coisa que tem que ser dentro da data, que tem que ser por extenso, obrigatoriamente, é o mês, né? Lá na ata, por exemplo, tem que ser tudo por extenso. Aos 3 dias de setembro de 1999. Ser tudo por extenso. Aqui, nesse caso dessa documentação do ofício, somente tem que ser o mês que tem que estar por extenso. A quem foi destinado, né, usando o pronome de tratamento, a sua excelência o senhor deputado, e o nome, né, desse deputado, Câmara dos Deputados, CEP, Brasília DF, né. Então, aqui da onde foi enviado o ofício, Braga. A alguém que está em Brasília, no caso aí o deputado. O assunto, né, tem que colocar o assunto, não pode enviar um documento, um e-mail, sem um assunto, né? Tem que ter o assunto. Sobre o que trata o e-mail, de forma resumida. Concurso público para fiscal de contribuições. Senhor deputado, cumpro o dever de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de dar conhecimento aos interessados, cópia do ofício número 1422 de 99 do Secretário de Estado das Finanças, prestando esclarecimentos sobre o concurso público para fiscal de contribuições realizados em 1998. E aí tem um fecho, né? Que é aquele elemento que indica que finalizou a mensagem atenciosamente, respeitosamente, o nome de quem enviou e o cargo, né? A qualificação. Maria Regina Ramalho, Gabinete da Presidência.
Então, a estrutura básica de um ofício tem que seguir essa estrutura, certo? Agora, o memorando, eles se diferenciam muito do ofício, né? Ele é utilizado internamente dentro da empresa, né? Entre os setores ou divisões dentro da instituição da empresa, e é uma forma de se comunicar, né, de forma escrita dentro da empresa. Então, os assuntos eles são variados, são pertinentes à rotina da empresa, né, materiais, convocações, acompanhamentos, encaminhamentos, né. Então, não tem como saber, não tem um assunto, dizer um assunto específico, né. É uma forma de se comunicar de forma escrita, né. Então, deve ter um distanciamento aí entre essas pessoas, que é feito, né, com o recurso da tecnologia. Então, geralmente são enviados por e-mail, né? Mas podem ser enviados também, né? Antigamente poderia ser utilizado fax e tal. Então, a comunicação interna, memorando, a forma de comunicação escrita dentro da empresa. Agora temos aqui um exemplo de memorando, né? Para clarear mais, esclarecer mais a estrutura de um memorando. Então, tem aqui o memorando número, então número tal. Aqui no canto direito, né, da tela, o local e a data, né, Brasília, DF, ou Gama, DF, vírgula, dia hoje, lá, 26 de maio de 2020. Ao senhor indicar o nome e o cargo, ao senhor presidente João Luiz da Silva. Assunto, aquisição de equipamentos de informática. Então tem que colocar o assunto. O vocativo, né? E aí depende, Vossa Senhoria, Vossa Excelência. Nos termos do plano de estratégia estabelecido na reunião mensal de julho deste ano, solicitamos a Vossa Senhoria a tomada de orçamentos para aquisição de equipamentos novos de informática para o Departamento de Recursos Humanos. As especificações deverão ser obtidas junto ao Departamento de Informática e os orçamentos deverão ser apresentados na próxima reunião que ocorrerá no próximo dia 28 para a deliberação. E aí, atenciosamente, o fecho, o nome completo de quem está enviando e o cargo, né? Então, vê aí que dentro do assunto da mensagem tem várias questões, né? A questão do orçamento, né? Da reunião. Então, os assuntos dentro de um memorando são variados. São assuntos pertinentes à rotina da empresa. O requerimento ele tem uma finalidade mais específica, né? Como o nome já diz, requerimento. Então ele quer requerer, né? Ele quer solicitar um benefício. E geralmente ele é direcionado a alguma autoridade por uma pessoa física, né? Por um cidadão. O requerimento compreende os seguintes elementos. Então é bem parecido a estrutura. Nome da autoridade, cargo por ele ocupado e órgão requerido. Coloca-se na parte superior direita. Identificação do requerente, né, de quem está enviando a mensagem. É indispensável e deve apresentar todos os dados julgados necessários ou convenientes. Nome, número de bilhete de identidade, no caso do RG, estado civil, profissão, morada, todos os dados pessoais, né? Pedido ou objeto do requerimento, né, que é o assunto que você está reivindicando, deve conter circunstâncias, ocorrências, situações anteriores que possam, aos olhos da autoridade, justificar o pedido. Então, dizer por que você está pedindo tal coisa, né? Solicitando tal coisa. Pede deferimento. Deferir é conceder, satisfazer o pedido. Usando-se frequentemente essa expressão com o significado de que o autor do requerimento espera que seja entendido. Está cortando um pouquinho aí, mas tem um local, data e as assinaturas, né? E finaliza o requerimento. Então, o requerimento basicamente é para solicitar algo a uma autoridade. Para que visualizemos melhor, tem um exemplo de um requerimento. Então, ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Souza, né? Aí, senhor Antônio Arruda. E o endereço completo aí da pessoa que você está enviando, né?
representante daquela autoridade. Assunto: solicitação das provas de exame para obtenção de licença de condução de velocidades a motor. Antônio José da Silva Torres, está vendo todos os dados pessoais, solteiro, estudante, 18 anos de idade, residente, o endereço, contribuinte, identidade número tal, passado pelo Arquivo de Identificação da Paraíba em 17 de maio de 2000. Vem requerer a Vossa Excelência se digne mandar sujeitá-lo às componentes provas de obtenção de licença para a condução de velocípedes com motor a que se refere o artigo 54 do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei 39.672, de 20 de maio de 1954. E aí essa expressão que é muito utilizada, que é pede deferimento, né? Que pede que seja autorizado. Dá nome, né? O local, Souza, e a data, e aí a assinatura. Você vê que a linguagem é muito rebuscada, assim, muito formal, tem que ser na norma culta, que o que difere um pouquinho, né, dos outros documentos como ofício, né, memorando, pede deferimento, que é específico do requerimento, que tem uma finalidade mais específica, que é de solicitar algo. Às vezes o ofício, às vezes o memorando tem essa finalidade também de solicitar algo. Mas o que tem especificadamente essa finalidade é o requerimento. Circular. O objetivo da circular é comunicar uma informação, por exemplo, mudança de direção ou telefone, mudança pessoal, abertura de uma nova dependência ou programa, alteração de preço, condições de venda, anúncios de visitas, termos de um serviço, encerramento para férias. Deve-se escrever a circular com clareza, simplicidade e brevidade. Os parágrafos devem ser curtos e a expressão ordenada, assim como a conclusão deve ser afetuosa e a assinatura manuscrita. Contribui para cativar o leitor. Então, a circular ela tem uma finalidade, um intuito específico de comunicar uma informação. Então, às vezes, alguma norma, né? Uma norma nova da empresa, seria uma regra da empresa, uma mudança, né? Então, geralmente, ela vai ter um valor, ela vai atingir toda a empresa, né? Ou todo um setor, depende, né? Então, o horário de funcionamento, as escalas de trabalho. Então, é uma informação que tem que circular por toda a empresa ou, às vezes, por um setor que são importantes essas informações, principalmente de alguma mudança que ocorra, né? Então, uma nova determinação que veio de uma matriz ou da própria empresa, que tem que ser informada a todos os funcionários ou a um setor em específico. Então, vamos ao exemplo. Tem o timbre, né, que aí é a imagem, né, da instituição, data, local e data, Porto Alegre, 23 de dezembro de 2010, o número da circular, o assunto, né, e o vocativo, né, assim, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, depende a quem é direcionado. Tenho a satisfação de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que o Banco Luso-Americano, com sede no Porto e filiais em Braga, Viana do Castelo e Coimbra, acabam de me nomear seu correspondente nessa cidade. Dadas as importantes relações comerciais existentes entre a nossa terra e a capital do Norte, espero que a Vossa Excelência se dignará a aproveitar os nossos serviços para todas as transações com aquele importante e acreditado estabelecimento bancário que esteja no âmbito das minhas atribuições. Novamente aí eu fecho atenciosamente, nome completo e o cargo. Então aí está informando, né, um deslocamento, né, de um funcionário para outra filial tal. Então, que vai influenciar dentro da rotina da empresa, então, que a quem será atingido tem que ser comunicado através desta circular. Às vezes até a empresa, todos os funcionários da empresa, a empresa de forma geral.
E-mail corporativo, ele é muito utilizado hoje nas empresas porque ele facilita bastante. Então, é um e-mail que é próprio da empresa, que é criado, então ele tem uma... No Senai, por exemplo, né? Então, Senai ponto alguma coisa, né? E todos os funcionários têm, e tem em muitas empresas. Então, as trocas de informações pertinentes a rotinas da empresa são trocadas através desse e-mail corporativo. Então, esse e-mail ele é e-mail profissional, vamos dizer assim, né? Empresarial, que também é chamado, porque ele trata só de assuntos da empresa, não é um e-mail pessoal para troca de mensagens entre os funcionários. Só é uma troca de mensagens, mais de cunho profissional, só assuntos relacionados à empresa, e aí facilita, né, a comunicação, que ela fica mais prática, né? Hoje o mundo é muito tecnológico, então aí você vai se comunicando entre vários setores através do e-mail. Então, as características, ser profissional, então a mesma linguagem da carta comercial, tem que usar uma linguagem formal, não um e-mail pessoal para trocar, utilizar gírias ou formas informais, ser conciso, então você tem que ser direto e objetivo, né? Geralmente não vai ser um e-mail com um texto muito longo, né? Evitar ser muito extensivo, ser muito prolixo, usar o campo do assunto, como eu falei, tem que colocar o assunto sobre o que trata, usar o campo, evitar arquivos anexos, só quando for necessário, porque o e-mail corporativo não tem muito essa finalidade. Evitar, não que não possa utilizar anexos, se for necessário, tá? Usar, revisar a mensagem, né? Então, qualquer tipo de texto, você tem que ler o que você escreveu, né? E ver se tem algum erro, né? De concordância ortográfica ou até mesmo um erro de equivocação, de equívoco, né? De você a informação não ser passada. Que a gente veremos mais a respeito. É muito utilizado hoje o e-mail corporativo nas empresas, tanto de grande como de médio porte. Então, quando eu for redigir qualquer tipo de documento, né, qualquer um desses documentos ou outros, você tem que utilizar características que deixem o seu texto legível, claro, coerente e conciso, né? Então, se você, todos os exemplos que nós vimos ali, vimos que utilizava uma norma padrão, uma linguagem culta, com clareza, né, com coerência. Então, é importante utilizar esses elementos dentro de qualquer texto e na documentação, dentro de qualquer tipo de documento, mais ainda. Então, clareza. Clareza da qualidade que é facilmente compreensível, né? Então, deixar claro. Em primeiro lugar, faz-se necessário que o pensamento de quem comunica seja claro, com ideias ordenadas, pontuação correta, palavras bem dispostas na frase e precisão vocabular. Então, você tem que escrever pensando em quem vai ler, né? Quem vai ler vai entender facilmente o que você escreveu. Então, esses documentos, eles são muito importantes na rotina da empresa, para a comunicação, né? Então, quanto mais claro e objetivo você for, melhor vai ser a comunicação dentro da empresa. Então, vai evitar aquelas barreiras na comunicação. Então, tem que ser claro. Coerência. Coerência são as relações entre as partes do texto, no sentido, as relações entre as partes do texto, no sentido semântico, ou seja, em relação ao próprio sentido. Ou seja, um texto coerente. Você ser coerente é você ter sentido, né? Então, evitar contradições de ideias. Então, a forma como você vai escrever o seu texto tem que ser lógica, tem que seguir uma sequência lógica, para que não haja nenhuma contradição de ideias, né? Então tem que tomar cuidado com essa coerência. Então é importante ler o texto, reler o texto que você escreveu, para você identificar se o texto está coerente, de fácil entendimento e que não haja nenhuma contradição. Elegância, né? Elegância textual é o cuidado na escolha das palavras, revelando naturalidade no modo de expor e no estilo empregado. Então, elegância não é escrever palavras difíceis, né? Você tem que até prezar por palavras simples. Só que a ordem, né, utilizada, a escolha de palavras,
Então, se o texto tem que ser claro e objetivo, você não precisa utilizar palavras rebuscadas, né? E nem, por exemplo, rimas, ou qualquer palavras que são repetidamente com os mesmos sons, né? Que não tem uma naturalidade, né? Fica parecendo uma coisa decorada, né? Ou dentro de um padrão feito aleatoriamente. Então, ser natural, né? Colocar as palavras, não utilizar gírias informalmente, mas também não precisa ser tão palavras difíceis que talvez não conheça, palavras que já são utilizadas dentro da empresa. Então, tem muitas palavras que elas são comuns, né, no ambiente. Por exemplo, no e-mail corporativo, já tem o fecho, que é atenciosamente, então não precisa colocar mais nada. Às vezes um agradecimento, obrigado, né? Então, segue em anexo, né? Ou solicitação. Então, o que é comum mesmo. E simples, simplicidade é mais elegância. Então, a elegância é mais para simplicidade. Não precisa ficar recheando o texto demais também, tá? Diferente, você não está escrevendo um poema nem nada. Então, nesse tipo de texto, o simples vale mais. O simples dentro da norma culta, tá? Coesão. União eficaz das partes do texto. Aí são as partes do texto no sentido da estrutura, da estética mesmo, né? Como utilizar os conectivos, né? Que conectam o texto de forma coesa. Então, o texto coeso compreende as palavras, orações e períodos simples interligados. Então, é a forma de ligação entre as partes do texto, que, se eu não me engano, a gente já viu em estrutura interna dos parágrafos. Então, utilizar conjunções, né? Ligar o texto de forma bonitinha, né? A gente viu também classes gramaticais, então tem também as preposições que ligam as palavras e também tem as conjunções que ligam as frases ou os períodos. Então é importante fazer essa ligação entre as partes do texto de forma a ficar com uma unidade textual, né? A estrutura dos parágrafos deve possuir uma unidade lógica completa com começo, meio e fim. Então, mesmo que seja um texto pequeno, curto, vai ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, tem que ter esse começo, meio e fim. E como você vai ligar esse começo, meio e fim, que é a coesão. Então, utilizar conectivos, operadores argumentativos, para ligar o texto e o texto ter uma sequência lógica. Tá? A coesão também influencia na coerência, né? Porque se o texto está bem ligado, geralmente ele vai estar bem coerente. Se o texto está muito, né, um emaranhado, sem nenhuma ligação, geralmente ele vai ficar incoerente, né? Vai ficar incompreensível ou às vezes contraditório. Então, coesão e coerência estão andando aí lado a lado. A correção gramatical também é muito importante, né? Utilizar a norma culta da linguagem, observando os fatos particulares da língua. E as regras apropriadas. Então, além da questão gramatical, né, de colocar acentuação, pontuação, regência, concordância, sujeito, né, predicado, tudo. Às vezes, por causa de erros de português, né, ou erros em relação à gramática, pode-se pecar pela coerência. Então, o texto não ser bem interpretado. A vírgula, né, pontuação é muito importante, porque pode mudar o sentido da frase, ou às vezes de forma equivocada. E a concisão, não é coesão, é parecido, mas é outra coisa, é ser conciso, ou seja, expressar com o mínimo de palavras o máximo de informações. Então, em contradição à concisão, tem a prolixidade, é ser prolixo, é ser muito estendido, né? Então, a gente chama popularmente de encher linguiça. Então, para dar informação, principalmente nesse tipo de documentação, tem que ser objetivo, conciso. Então, usar um minuto de palavra para o máximo de informação que você queira dar. Só que tem que tomar cuidado para não usar tão mínimo assim e a ideia central não ser passada. Você tem que usar
é o essencial para passar a mensagem, mas não se alongar demais dentro da informação, porque é muito mais prático pela questão hoje em dia as coisas serem muito. A praticidade é uma característica, uma qualidade bastante importante, porque o mundo é muito agitado, né? Muito corrido hoje. E também para ter aquela clareza nas informações. Passar o que é essencial, nada mais que isso. Então, não ser prolixo, ser conciso. Então, se o seu texto é claro, tem elegância, é coerente, é coesivo, é conciso, provavelmente ele vai evitar a ambiguidade. Vai ser mais difícil de ser ambíguo, né? Então, a ambiguidade ela acontece quando se permite que uma frase, ideia ou palavra possa ter mais de um sentido ou interpretação. Então, vai pecar em tudo aquilo, clareza, coerência e elegância, né? Então, exemplo, Paulo chegou e trouxe o documento. Ele é imprescindível para a reunião. Então, ele não deixa claro se quem é imprescindível é o Paulo ou o documento. Então, você tem que ser claro. Então, você poderia escrever de outra forma, né? Paulo chegou e trouxe o documento. Este documento é imprescindível para a reunião. Paulo chegou e trouxe o documento. A presença dele é imprescindível para a reunião, né? Então tem que deixar claro e evitar a ambiguidade, que é esse duplo sentido ou dar margem a mais de uma interpretação. Então leia o texto para às vezes identificar se você não está sendo ambíguo, né? E aí quem recebeu a mensagem pode ficar com dúvida, né? Entre qual interpretação é a correta, né? Você na intencionalidade de escrever sabe, mas quem vai receber a mensagem muitas vezes não vai conseguir compreender. Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.